Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês para fazer, talvez o nosso mais tradicional quadro Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e, claro, aqueles ativos, aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro, trago aqui informações do mercado e do nosso setor de análise. Logicamente, deixo aí o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. Vindo direto aqui para os principais destaques da economia brasileira e mundial, tivemos a divulgação de importantes indicadores de inflação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O IPCA aqui no Brasil veio acima do esperado, o índice de preço ao consumidor também nos Estados Unidos, e lá acabou vindo o índice ao produtor veio com queda, tá? Veio melhor do que o esperado. Ah, Thiago, quer dizer que a inflação voltou? Primeiro, pessoal, a gente tem um cenário que é o mesmo aí desde fevereiro, de março de 2023, que é o quê? O arrefecimento da inflação, ela voltar a níveis mais aceitáveis aqui no Brasil e lá fora também cair, porque não tinha muito como piorar em relação ao que estava no ano passado e o ano retrasado especialmente, tá? Óbvio que não é bom quando a inflação vem acima do esperado, mas faz parte, não é uma linha reta para baixo esse arrefecimento da inflação, mas a nossa projeção se mantém a mesma. O Banco Central brasileiro continua cortando juros e o Fed americano deve cortar juros ainda no primeiro semestre desse ano. Essa semana vai ser bastante movimentada em relação à divulgação de resultados trimestrais nos Estados Unidos. Tivemos a divulgação de resultados já como o JP Morgan, Bank of America, que não foram tão bons, mas a gente tinha uma base de comparação muito forte, né? Os bancos americanos vêm divulgando ótimos resultados nos últimos trimestres. Já a BlackRock, né, uma das maior gestora aí do mundo, trouxe bons números, alta de 9% no lucro em relação ao quarto tri de 2000 e ao primeiro tri de dois, ao quarto tri, desculpa, de 2022, 1,4 bilhão de dólares o lucro aqui do Bank of America. Em relação aos principais indicadores do mercado, o Ibovespa caiu 0,78 na semana, caiu 2,38 no ano, o IDIV caiu 1,3, o índice de small caps foi na contramão, subiu 0,30, o S&P em reais subiu mesmo com a queda do dólar, né? O S&P em dólar subiu 1,8 na última semana e FIX estável, Bitcoin subindo forte aqui 7,2%, lembrando que finalmente, né, até teve aquela pegadinha, né, mas depois a SEC, né, que seria a Comissão de Valores Mobiliários lá dos Estados Unidos, liberou finalmente 11 ETFs à vista para o Bitcoin. Por que que isso é importante, pessoal? Isso não quer dizer que o preço vai subir ou que o preço vai cair, mas cada vez mais vem acontecendo aquilo que a gente já vem comentando há algum tempo, que é a aceitação do Bitcoin. A partir do momento que tem ETFs e tem outras formas de investimento que facilitam a vida do investidor, a gente vai ver o investidor institucional entrando, o investidor pessoa física também entrando, isso, claro, ao longo do tempo é positivo, tá? E tivemos aqui também o ouro voltando a subir 1,18 na semana, já sobe 5,46% no mês, tá? Vindo aqui para os gráficos, né, para a gente ver a avaliação aí de curto prazo. Aqui o intuito nunca é adivinhar o que vai acontecer, o gráfico não serve para isso, mas para nos passar o que está acontecendo em direcionamento do mercado. Apesar de mais uma queda, o Ibovespa conseguiu se manter acima aqui dos 130 mil pontos, ou seja, a tendência de curto prazo, de médio prazo, do Ibovespa continua de alta, assim como do IVVB, que a gente poderia considerar o nosso SP aqui em reais, né? Apesar da lateralidade de curto prazo, também está em tendência de alta, e o dólar, apesar da queda, continua aqui no meio do movimento, sem tendência. Ele pode tanto ir lá para os 5,20 quanto para o 4,70 aqui, que o gráfico aceita, porque está no meio do movimento, tá? Mesmo com essa tendência mais de longo prazo ainda de queda para o dólar. Lembrando que a gente tem um dólar que é interessante para as empresas exportadoras, que é o mesmo aí de 2017, que a gente comenta em torno de 4,30, 4,50, o dólar continua acima desses patamares, ou seja, né, isso não traz grandes preocupações aí, principalmente para as empresas exportadoras, já que várias das nossas carteiras de ações têm essas empresas que trabalham aí com exportação. Vindo aqui para alguns destaques de alta e de baixa da última semana, começando aqui com o MRV, na quinta-feira a ação caiu forte, veio uma notícia de uma possibilidade de vazamento de prévias operacionais, óbvio que isso não é bom. No fim, na sexta-feira, eles divulgaram as prévias operacionais, a ação caiu mais, porém a gente gostou das prévias, tá?
Claro que a MRV está quase num turnaround, vamos dizer assim, apesar da empresa não ser problemática, né? Ela teve vários trimestres queimando bastante caixa. Não foi o que aconteceu nesse último trimestre, né? A prévia operacional foi boa. Nós tivemos recorde histórico de vendas, ou seja, eles empurrando o estoque, né, e finalmente aí parando de queimar caixa. Só nos Estados Unidos aí que os resultados foram um pouco mais fracos que a gente esperava, mas de uma forma geral a prévia foi boa, né, já apontando uma direção aí para a MRV, que aparentemente o pior ficou para trás. A mesma coisa que a Tenda, que apesar da queda divulgou um guidance aí com projeções para 2024, vendas líquidas para a Tenda de podendo chegar a 3,5 bi, né, com margens de até 31%. O que acontece? Muita gente no mercado entendeu que esses números foram um pouco exagerados ou um pouco animadores demais. A gente entende que não são números factíveis, claro que se ela conseguir atingir isso aqui, os resultados na última linha, na parte do lucro vão vir muito fortes, mas a gente tem que lembrar que eles não consideraram, por exemplo, o potencial aí do programa habitacional pode entrar, né? Ou seja, tem tudo para a Tenda conseguir bater aqui o guidance, a ZV de Travassos com queda de 11,4%, tivemos também CSN Mineração e Gerdau com queda aí superior a 8%. Eu fiz um vídeo na última sexta-feira falando a respeito do setor siderúrgico, né? A gente entende que essas quedas são um pouquinho exageradas, tanto para as empresas de siderurgia quanto para as de mineração, como é o caso aqui da CSN Mineração, mas no curto prazo, né? Minério em queda, aqui no Brasil, em forte, vindo muita importação de aço, acaba pegando os resultados aqui, fora que a gente tem uma base de comparação muito forte, né? Os últimos trimestres foram muito fortes de resultados, então é normal a gente ter resultados mais fracos agora. Ok, a gente gosta das empresas aí de uma forma geral, mas o mercado não perdoou e acabou batendo um pouquinho nas ações na última semana. Tivemos aqui destaques de alta Gafisa, né? Continua o seu movimento de alta e 22%. Magalu, né? A Magalu fez uma promoção chamada Liquidação Fantástica na última semana. Eles queimaram de vez os estoques com descontos de até 80% e foi recorde, né? Inclusive, eles venderam mais do que Black Friday e acabou ajudando a impulsionar as ações na última semana. A Nvidia, que a gente gosta e já comentou algumas vezes, anunciou a nova série de processadores GeForce focadas em inteligência artificial, já fechou várias parcerias com empresas aí para venda desses processadores, e a Nvidia é mais uma empresa que deve bater os guidances aí dos próximos trimestres com folga, né? A gente espera a continuidade de fortes resultados para a Nvidia. Camil finalmente divulgando bons resultados ou ótimos resultados em termos operacionais. As ações subiram mais de 10% na sexta-feira. Finalmente veio uma receita pujante, subindo 15,5% em relação ao terceiro TRI de 2022. Lembrando que a Camil está divulgando agora os resultados do terceiro trimestre, o que seria, né, um período aí de setembro a novembro, porque a Camil ela casa, né, o balanço dela, o ciclo dela com a questão da safra do arroz, né? Por isso que ela está divulgando agora do terceiro trimestre, uma alta, como eu falei, de 15,5% na receita, chegando a 3 bi, e os setores que estavam vindo mais fracos foram os que mais ajudaram agora para impulsionar essa receita, né? Primeiro, o mercado internacional, principalmente no Uruguai, que estava vindo muito fraco pós-pandemia, e os produtos com alto valor agregado, são aqueles que a Camil tem vantagem em relação a outras empresas que não conseguem repassar preços. Só nesse segmento aqui de valores de produtos com valor agregado, a receita subiu 25%. A gente espera, já que nos próximos trimestres, com uma Selic mais baixa, né, e com a retomada do repasse de preço por parte da Camil, mesmo com a alta recente do arroz, a empresa consiga aí apresentar resultados melhores também na última linha. 3R divulgou também prévias operacionais, positivo, né, um aumento de produção de 7% em óleo em relação ao terceiro TRI, ou seja, do quarto TRI do ano passado em relação ao terceiro TRI, né, do quarto TRI de 2023, desculpa, em relação ao quarto TRI de 2023, né, dentro do mesmo ano. Ótimo desempenho para a Papa-Terra, né, que já foi dor de cabeça da empresa. A gente já comentou algumas vezes aqui que entende que a queda de 3R foi exagerada também, e a gente espera números mais fortes, né? A gente não pode esquecer que a empresa basicamente triplicou
a produção em 2023 e deve duplicar nos próximos 2 anos. E tem aqui o Polo Potiguar, que é a joia da coroa, né, como a gente costuma falar. Inclusive, nós já brincamos algumas vezes aqui que a Petrobras deve ter se arrependido aí de ter vendido esse ativo, que é fantástico, e deve trazer uma boa geração de caixa aí para a 3R nos próximos anos. Em relação antes de entrar nos dividendos, eu quero só, como sempre, deixar aqui para vocês dois presentes. O primeiro é o nosso e-book Onde Investir em 2024, as informações aqui na descrição do vídeo. E também o cupom Virada 2024. Esse aqui postergamos a promoção com até 35% de desconto nas assinaturas Full Trader e Carteiras Capitalizo, as melhores assinaturas pelos menores preços. Esse desconto vale até o próximo dia 20 de janeiro. Então aproveitem as informações aqui na descrição. Em relação a pagamento de proventos, temos aqui Tupi, Datacom dia 22, Pague Menos dia 26, Itaú dia 31 e no dia 19, acabou ficando ao contrário aqui, mas no dia 19, Santander, ficando ex-proventos, anunciou dividendos aí de 34 centavos para as units, né? Com pagamento lá no dia 8 do 2 desse ano, tá? Vocês estão vendo que eu estou confundindo um pouquinho ainda 2023 com 2024, né? Lembrando que a Santander costuma ser uma boa pagadora de dividendos. Claro que nós tivemos muitas provisões para devedores duvidosos nos últimos trimestres, isso deve melhorar, né? A gente já percebe de uma maneira geral, o Bradesco um pouco menos, mas também parece ter passado já pelo pior, a diminuição da inadimplência que vai permitir menores provisões também, e aí todos os bancos ou os grandes bancos devem divulgar melhores resultados. Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal, o BMG anunciou a aprovação de um novo plano de recompra de ações, que iniciou no último dia 8, né, eles devem recomprar até 10% das ações até 2025. Por que isso é interessante? Porque se essas ações são canceladas, a gente diminui a quantidade de ações no mercado e com isso aumenta o pagamento de proventos, por exemplo, né? E o BMG já tem uma política bem atrativa aí de pagamento de dividendos. A Aeres divulgou uma notícia positiva, né? Um aditivo para estender a vigência do contrato que eles têm com a Vestas até o final de 2028, e isso aqui pode incrementar mais 7,6 bilhões de reais em receitas para a Aeres. Por que é importante, pessoal? Porque um dos pontos fracos da Aeres é justamente a questão que eles têm uma concentração muito grande de clientes. A Aeres tem muita receita em poucos clientes, então eles sempre dependem dessas renovações ou dessas readequações aí de contratos, então isso acabou sendo positivo aqui para a Aeres. A Priner, né, que recentemente eu fiz um vídeo, acho que faz um mês aí que eu fiz um vídeo falando sobre Priner, divulgou uma ótima prévia operacional aí do quarto trimestre de 2023, a receita subindo 16% em relação ao quarto trimestre de 2022, e fantástico trabalho comercial aí da empresa, que teve um aumento de 45% de novos contratos no quarto trimestre de 2022, de 2023, e muita coisa aqui desses contratos, né, iniciando aí no segundo trimestre de 2024, ou seja, deve ser um ano muito bom, especialmente o segundo semestre aqui para a Priner. Fecharam um contrato com 3R, com Bracel, com Braskem, com Equinor, com Modec, Petrobras, SBM e várias outras empresas. Então, um número muito bom de Priner. E falando em números bons, né, Iguatemi divulgou a prévia operacional do quarto trimestre de 2023 em relação ao mesmo período de 2022, vendas crescendo quase 12%, recorde, né, de quase 6 bilhões de reais, e as vendas em mesmas lojas aí do shopping subindo 9,1% na comparação com o quarto tri de 2022, ou seja, resultados fantásticos, né? A gente já vem comentando que o segmento de shopping, de uma forma geral, recuperando já os números pré-pandemia, diminuindo a inadimplência, diminuindo a desocupação das lojas e principalmente as vendas em mesmas lojas aí crescendo bastante. E é um setor que, de uma forma geral, continua barato, né? Tanto ações aí quanto fundos imobiliários. E claro, a gente tem empresas aqui top do setor, como é o caso da Iguatemi, que talvez, junto com o Multiplan, sejam as melhores em termos de gestão. E temos ativos baratos aí, como é o caso da Alus, né, que é antiga lá em Sonai com BR Malls. Tem a JHSF também, atua no segmento de shoppings. E como eu falei, tem os fundos imobiliários, então bastante
oportunidades, opções interessantes ainda para quem gosta de imóveis e gosta dessas empresas aqui de shopping centers. Lembrando que aqui na Capitalizo, né, pessoal, nós temos várias vantagens para os nossos clientes, o Help Invest, onde o investidor pode encaminhar sua carteira de investimentos para avaliação, temos as mentorias, o atendimento sempre personalizado, né, eu comento sempre que a Capitalizo tem o melhor atendimento do mercado, os melhores resultados sempre comprovados, inclusive lá no nosso site a gente tem a página das assinaturas, tem a página dos resultados, onde tem ali todas as estratégias da Capitalizo, tanto as estratégias de longo prazo, que com 10 minutos por mês o investidor vai conseguir acompanhar, quanto as de curto, médio e curto prazos, né? Que com 10 minutos por dia o investidor vai conseguir acompanhar, tudo feito de forma transparente e independente para não ter nenhum tipo de conflito de interesse, já que o nosso objetivo é entregar o melhor resultado para os nossos clientes. Dúvidas? contato@capitalizo.com.br, quem preferir, pode já nos chamar no WhatsApp, deixar uma mensagem, um áudio, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.